Pensando um pouco. Matemática? O que fazer? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre a competência número 2. Vamos lá. Pensamento científico, crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Qual será a habilidade que o aluno terá que ter? Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos, nono ano. Objeto de conhecimento: relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração. Isso está lá, prontinho para ser copiado no currículo paulista. Mas qual a metodologia? Qual recursos? Qual avaliação? O que eu tenho aqui é apenas o ponto da onde eu quero chegar. Como chegar lá? Muito bem, e agora? Vou dar uma olhadinha no livro didático. Só 7 páginas de atividades? Deixe-me ver quanto tempo disponível. No máximo, 9 aulas se fosse presencial. 2 aulas à distância. Vamos lá, estudando para valer, o que fazer? Caderno do aluno do Estado de São Paulo. Vamos lá, situação de aprendizagem número 1, a página 64 e 67, são 2 atividades, são 2 páginas com 6 atividades. Caderno do professor? Vamos esperar a que horas eles mandam para a gente olhar. Lá tem muitas coisas importantes que podem ajudar o professor, mas nem sempre está tão disponível assim. Vamos lá, voltando aonde eu quero chegar. Pensamento científico crítico e criativo. Exercitar a curiosidade e assim por diante. A primeira palavrinha da habilidade que eu tenho que despertar no meu aluno é demonstrar. Em qual grupo de habilidades está? Bom, vamos ver o que é demonstrar. Demonstrar é tornar evidente através de provas, é comprovar, ou seja, está no terceiro grupo, o de compreensão. Eu tenho que chegar lá com o meu aluno, que ele demonstre. Mesmo sendo a habilidade que está no grupo 3, não posso esquecer de passar pelos grupos anteriores antes de chegar nesse. Quais são eles? O de observação e de transformação. Essas habilidades de observação e transformação são um processo fundamental para ele chegar no terceiro de compreensão. Se eu atropelar as coisas, eu não chego no de compreensão. Eu tenho que considerar os pré-requisitos dos alunos, o que ele sabe? Sabe o que é um triângulo retângulo? Já estudou no ano anterior sobre Pitágoras? Já sabe como relacionar áreas do quadrado? Para que o aluno seja protagonista e entenda, ele tem que passar pelo processo de construção. O aluno tem que demonstrar, o aluno tem que observar. Por que começamos uma explicação, então, com observem que... E só o professor responde. Quem está observando? O professor ou o aluno? Quando se tem autonomia e se tem interesse em aprender, não admitimos ser espectador e queremos fazer parte do processo. Mas se não foi construído essa importância, como fazê-lo agora? Sem esquecer dos alunos que precisam de atividades adaptadas, como integrá-lo na turma e com recortes de habilidades da aula? Bom, vamos ver a aula do Centro de Mídias, fundamentado para esse fim, para essa habilidade. Então, temos lá. De mídias estavam falando sobre o teorema de Pitágoras, que é a relação do triângulo retângulo, que é esse triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Então, oposto a esse ângulo. Pegar os catetos ao quadrado e somar vai ser a mesma coisa que hipotenusa ao quadrado. Por exemplo, aqui o 3 ao quadrado que dá 9, 4 ao quadrado. Quando essa relação sempre dá certo, a gente chama de terna pitagórica. E na primeira atividade, ele diz assim, o triângulo de lado 3, 4 e 5 é que dá 16, e somar vai ser
de lados 3, 4, 5 por 2 e já encontrou os 6, 8 e 10. E ele pediu para achar mais um, até deu exemplo aqui, ó. E se fosse para multiplicar por 3? 3, o cateto 3 vezes 3, o cateto 4 vezes 3. De Ou Mires estavam seja, falando sobre o na teorema. última atividade pedida para eles, já foi para eles construírem. Continuando a aula ainda com esse teor, o que foi mostrado para eles? Hoje nós vamos trabalhar com as relações métricas, com as relações dos triângulos retângulos, tá bom? Então, aqui nós temos o desenho de um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Eu aqui coloquei um papelzinho para fazer a divisão para você. Muito Hoje bem. nós vamos Chegando trabalhar. aqui novamente, pergunto: como o aluno chega no pensamento científico, crítico e criativo só observando o professor fazendo tudo? Se fosse em sala de aula, como estimular essa competência? Como estão resolvendo os problemas? Eu acredito que eles estão só nesse número 1. Codificar o problema. Só fazem o download. Eles não planejam, não elaboram estratégias de solução, não resolve, não soluciona, espera que alguém responda as questões. E então, o aluno está chegando no objetivo? Recursos. O que for possível em época de pandemia. Mas na sala de aula, adianta um slide lindo? Reproduzir a mesma aula sem a participação do aluno? Sem curiosidade? Sem motivação? E a avaliação, então? O que olhar? Muito bem, sabemos que temos que ter critérios. Temos que fazer análise. Temos que ver a performance, ver o que foi abordado, ver o progresso, observar resultados, dar um feedback e se motivar novamente. Muito bem? Mas então nós temos que pensar o seguinte: para um aluno ser plenamente satisfatório, que é aquele 10, 9, 8, ele tem que participar oralmente, fazer registros das aulas, realizar as tarefas de maneira autônoma. Ele é capaz de realizar síntese do que foi estudado e cria exemplos. Isso é o plenamente satisfatório, que é o 9, 10, 8. Bom, e o satisfatório o que é então? Ele participa oralmente, faz registro da aula, realiza as tarefas de maneira autônoma. O que ele não faz é uma síntese, não cria sobre isso. Então, é um aluno satisfatório. E o insatisfatório, o que é então? Que é o 4, 3 e 2. Faz registro da aula, realiza a tarefa com o auxílio do professor e dos colegas. Pensando nisso, nós temos que chegar para que o aluno seja plenamente satisfatório. E com a gestão de sala de aula, com as contribuições, com o professor observando a sala de aula, que ele tem que tentar várias maneiras para chegar nisso. É ação, reflexão e ação. Sem culpa. Tem que estar claro para todos qual é o objetivo. É aprender.